Vamos começar a falar agora, pessoal, das aplicações da diferenciação, ou seja, as aplicações da derivada, ok? Uma das aplicações mais importantes, né, da derivada, né, está nos problemas de otimização, né? Problemas de otimização. Os problemas de otimização se resumem, né, basicamente em se calcular máximos e mínimos de funções, ok? Um exemplo, né, aqui você tem um exemplo de um problema de otimização, tá certo? Em que é perguntado aqui qual as dimensões de uma lata cilíndrica, né, feita para receber 1 litro de óleo, que minimiza, né, o custo do metal para produzir essa lata, ok? Então, basicamente, esse problema aqui, ele se resume em você encontrar uma função, né, que é a área do cilindro. Quando eu falo a área do cilindro, eu estou me referindo à área lateral somado com a área, né, desses dois círculos, né, esse círculo aqui de cima e o círculo aqui de baixo. Isso me daria a área, né, do cilindro. Então, basicamente, esse problema se resume em você encontrar uma função, que é a área do cilindro, relacionada com as dimensões desse cilindro aqui, que seria o raio, né, e a altura, ok? A partir do momento que você acha essa relação da área em função do raio e da altura, você então vai determinar qual seria o valor do raio, né, o raio do cilindro e a altura, para que essa área seja mínima, certo? Então o problema seria exatamente esse, determinar o raio e a altura para que a área seja mínima. Como o cilindro, né, está dito aqui na questão que esse cilindro, né, essa lata cilíndrica, ela deve ser feita para receber 1 litro de óleo, 1 litro de óleo. Isso aqui vai determinar um volume para o meu cilindro, ok? Vai determinar um volume para o meu cilindro. Dessa forma, você vai poder relacionar a altura do cilindro com o raio do cilindro. E nesse caso, você vai chegar em uma relação da área em função apenas do raio, porque você vai poder relacionar a altura com o raio, então você vai ter uma relação no final das contas da área com o raio, certo? E aí você vai determinar simplesmente qual seria o raio aqui que minimiza essa área, certo? Que minimiza essa área. E aí, determinando o raio, através da relação da altura, né, em função do raio, você tem a altura e, portanto, você tem as dimensões do cilindro, né, que vão minimizar o custo do metal. Por que vai minimizar o custo do metal? Porque minimizando a área do cilindro, certo? Você minimiza a quantidade de metal que você vai estar utilizando para fabricar o cilindro. E minimizando a quantidade de metal, você vai estar minimizando o custo do metal, né, para produzir a lata, ok? Então, você tendo aqui, né, o valor do raio, né, que minimiza essa área, você vai ter o valor da altura e, portanto, as dimensões pedidas aqui nesse problema. Esse valor do raio aqui, né, nesse valor do raio que minimiza a área da lata, né, nós temos o que chamamos de mínimo absoluto, certo? Então, nesse valor do raio que minimiza a área da lata, nós temos um mínimo absoluto dessa função aqui, certo? Um mínimo absoluto. De uma maneira geral, né, o que é o mínimo absoluto de uma função? Então, o mínimo absoluto ele é definido dessa forma. Uma função f
ela tem um mínimo absoluto em C se f de C for menor ou igual a f de x para todo x em D, sendo D o domínio dessa minha função. Ok? De forma análoga, né, nós podemos definir também o máximo absoluto. Então, o que seria o máximo absoluto? O máximo absoluto seria definido de forma análoga, ou seja, f tem um máximo absoluto em C se f de C for maior ou igual a f de x para todo x no domínio dessa minha função. Ok? Então, mínimo absoluto, também chamado de mínimo global. Máximo absoluto, também chamado de máximo global. Um outro conceito é o chamado máximo local, certo? O que é o máximo local, né, da minha função? Uma função f ela tem um máximo local, também chamado de máximo relativo, em C, se f de C for maior ou igual a f de x para todo x em algum intervalo aberto contendo C. De forma análoga, se pode definir também o mínimo local. Então, f ela tem um mínimo local, ou mínimo relativo em C, se f de C for menor ou igual a f de x para todo x em algum intervalo aberto contendo C. Para ficar mais claro esses conceitos, eu coloquei aqui o gráfico de uma função qualquer. Ok? Eu tenho um gráfico aqui de uma função qualquer. Observe que para x igual a 1, né, em x igual a 1, eu tenho aqui um máximo local dessa minha função. Né? Eu tenho um máximo local dessa minha função. Por que eu tenho um máximo local da minha função aqui em x igual a 1? Porque eu posso pegar um intervalo aqui, ó, aberto, contendo 1, de tal forma que, né, f de 1 é maior ou igual a f de x para todo x nesse intervalo aqui aberto. Certo? De forma análoga, observe que em x igual a 3, eu tenho um mínimo local dessa minha função. Em x igual a 3, eu tenho um mínimo local da minha função. Por que eu tenho um mínimo local? Porque eu posso pegar um intervalo aberto aqui contendo 3, de tal forma que f de 3 é menor ou igual a f de x para todo x nesse intervalo aberto que eu peguei aqui, contendo 3. Certo? E, além disso, observe que em x igual a 3, além de eu ter um mínimo local, eu também tenho um mínimo absoluto. Né? Eu tenho também um mínimo absoluto. Por quê? Eu tenho um mínimo absoluto. Porque f de 3, né, é menor ou igual a f de x para todo x no domínio dessa função aqui. Né? f de 3 é menor ou igual a f de x para todo x no domínio dessa função aqui. Certo? Então, aqui eu também tenho um mínimo absoluto dessa função. Ok? Relacionado a esses conceitos de máximo, né, e mínimo absoluto e local, nós temos dois teoremas, né, que são o teorema do valor extremo e o teorema de Fermat. O teorema do valor extremo ele diz o seguinte: se f for contínuo em um intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto f de C e um valor mínimo absoluto f de D em algum número C e D no intervalo fechado AB. Esse teorema, embora do ponto de vista intuitivo seja aceitável, né, a prova dele é um pouco complicada, certo? Um outro teorema relacionado com esses conceitos é o teorema de
Fermat. O teorema de Fermat ele diz que se f tiver um máximo ou mínimo local em C e a derivada de f em C existir, então a derivada de f em C vai ser igual a zero. Observe que o teorema ele não diz, né, que se a derivada de f em C for zero, então eu tenho um máximo ou mínimo local em C. Não, ele diz que se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então, e a derivada em C existir, a derivada em C é zero. Ou seja, ele não fala o contrário. Isso aqui é um exemplo, né, que mostra que a recíproca desse teorema não é verdadeira. Ou seja, se a derivada for zero, não significa dizer que minha função tem um máximo ou mínimo local em C. Observe que essa função aqui, ó, f de x igual a x ao cubo, a derivada dessa função em x igual a zero, né, a derivada aqui em x igual a zero é zero. No entanto, eu não tenho aqui um máximo ou mínimo local. O que eu tenho aqui em x igual a zero é o chamado ponto de inflexão, que eu vou voltar a falar disso mais adiante, né? Então, aqui eu tenho o chamado ponto de inflexão. Eu não tenho um máximo ou mínimo local. Ok? Além disso, né, uma função ela pode ter um máximo ou mínimo local, né, em um determinado valor C, em um determinado C, sem que a derivada exista nesse valor. Isso aqui é um exemplo disso, né? Eu tenho f de x igual a modo de x. Essa função ela possui um mínimo local aqui em x igual a zero, né? Um mínimo local. No entanto, né, a gente sabe que a derivada dessa função em x igual a zero não existe. Então, a derivada da função aqui, ó, ela não existe em x igual a zero. Ok? Esses valores de C no domínio da função em que a derivada é zero, né? A derivada da minha função desses valores é zero, ou não existe, esses valores são chamados de números críticos da função, né? Números críticos da função. Se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Isso aqui decorre diretamente do teorema de Fermat. Ok? E para finalizar, por hoje, nós temos um exemplo, né, de uma questão. Nós temos aqui um exemplo de uma questão relacionada a esse conceito de números críticos, ok? De números críticos. Qual seria? A questão seria determinar os números críticos de f de x igual a x elevado a 3/5 multiplicado por 4 menos x. Então, como é que a gente tem que fazer para determinar os números críticos dessa função? Primeiro, a gente tem que derivar, certo? E depois igualar a zero, né? Então, derivando essa função, considerando aqui duas funções, né? Você tem a multiplicação de duas funções, utilizando a regra do produto. Então, eu tenho que a derivada de f vai ser igual a quê? Derivada da primeira, 3/5 de x elevado a 3/5 menos 1, menos 2/5, multiplicado por 4 menos x, mais x elevado a 3/5 vezes a derivada de 4 menos x, que vai ser menos 1. Certo? Regra do produto, né? Regra do produto. Ok? Aqui eu posso escrever como seno, né? Aqui eu posso escrever como seno 3, né? 4 menos x. Esse termo passando para aqui para baixo, eu tenho 5 x elevado a 2/5.
mais, né, x elevado a 3/5 vezes menos 1. Ok? Que por sua vez eu posso escrever como seno três 4 menos x, 5x a 2/5 vezes x a 3/5, vai ficar multiplicado por menos 1, vai ficar menos 5x sobre 5x elevado a 2/5. Ok? Que vai ser igual finalmente a, multiplicando aqui, 12 menos 3x menos 5x sobre 5x elevado a 2/5. Daqui eu tenho 12 menos 8x sobre 5x elevado a 2/5. Ok? Certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Igualar a derivada a zero, tá? Então, igualando a derivada a zero, né? Igualando isso aqui a zero, para que isso aqui seja zero, eu devo ter 12 menos 8x igual a zero, o que implica que 8x igual a 12 e, portanto, x igual a 12/8. Que é 3/2, né? Então, x igual a 3/2 é um número crítico dessa minha função. Só que observe que na definição de número crítico, né, nós temos que a derivada são os valores de c para os quais a derivada é zero ou não, a derivada não existe. E observe que para x igual a zero, né, para x aqui igual a zero, eu tenho um zero aqui no denominador e, portanto, essa minha derivada ela não existe, né? Porque eu vou ter uma divisão por zero aqui. Então, logo, os números críticos são x igual a 3/2, né? E x igual a zero. São os números críticos dessa minha função. Tá ok?